Eu quero que esse vídeo seja tão completo e tão descomplicado que você já saia dele fazendo desenhos no Ibis tranquilamente. E para isso eu reuni nesse vídeo tudo que eu acho importante você saber de primeira para desenhar no Ibis Paint sem nenhum problema. Esse vídeo vai totalmente destinado aos artistas digitais de primeira viagem que estão migrando do tradicional pro digital e não sabem muito bem como funciona. E nesse caso, nichando mais ainda para os artistas de celular que desenham com o dedo. É um tutorial que eu tô querendo fazer há muito tempo, já que foi assim que eu comecei no digital, fazendo desenhos no celular com o Ibis Paint. Agora imagina você tentar usar o Ibis Paint num J2 Prime no Moto G5 há muito tempo. Eu acho que só pela descrição deu pra sentir o cheiro de queimado. Mas brincadeiras à parte, eu aprendi bastante coisa ao longo desses anos usando o Ibis Paint, então eu vou tentar descomplicar o máximo possível mostrando apenas o que você precisa. E isso já parte pro nosso disclaimer. Eu quero deixar o vídeo o mais básico possível, por isso que ele é tudo o que você precisa saber e não tudo sobre o Ibis Paint. Então a ideia é mostrar como cada ferramenta vai funcionar na prática, e por consequência também mostrando como é o processo de criação até a finalização. Caso você seja iniciante no Ibis, mas nem tanto, eu vou deixar aqui marcações com capítulos para você ver, isso eu sei, isso eu não sei, e você já pula para o que você não sabe. Dito isso, bora começar? Eu baixei o aplicativo e essa é a primeira vista que a gente tem, o menu. Se for a primeira vez que você abrir o aplicativo, vai aparecer para concordar com termos e um mini tutorial à medida que você avança em um projeto. Mas como a ideia é te mostrar o básico, eu vou pular isso. Apertando na engrenagem ali em cima, vai aparecer uma série de opções que você pode alterar para melhorar seu fluxo de trabalho no Ibis Paint. Você pode mudar gestos, interface, sensibilidade da caneta se você tiver ou tiver a mesinha, e salvar algumas configurações e predefinições que você fez. Algumas vêm desativadas ou ativadas de fábrica, mas se você quiser, você já pode customizar. Você também pode mudar a interface, deixar Light Mode, Night Mode, e indo lá para baixo, você pode guardar definições de preenchimento, definições de estabilizador e guardar a área de seleção. Isso é muito importante para quando você deixa um projeto e quer terminar no outro dia. Tá tudo guardadinho lá. Pra gente começar, é só clicar no pincel que vai direto para sua galeria. E pasmem, ela está vazia. Quem diria? Clica no sinal de mais ali embaixo para abrir o seu primeiro projeto. E agora eu vou te falar um pouco sobre cada uma das opções e qual você pode escolher dependendo do seu objetivo. Abrindo essa janela, a gente encontra duas opções de importação, seja por pasta ou importando uma foto, e opções com formato e proporção já definidos, que são as predefinições para ilustração, para impressão e também para animação. E só para avisar, caso não tenha ficado claro, qualquer opção que tenha esse P e um círculo amarelo do lado é uma opção premium. Então não, você não vai ter muitas opções na hora de animar. Mas voltando para a parte da ilustração, que é o foco do momento. Tem as predefinições e movendo as barrinhas de largura e altura em cima, você consegue fazer um tamanho personalizado para você. Percebe que quando eu arrasto essa barrinha no máximo, esse OK fica vermelho? Então, eu acredito que seja uma das maiores limitações de desenhar no celular, mas a gente precisa prestar atenção no tamanho do arquivo que a gente vai criar. O tamanho de tela que a gente tem disponível, tanto do celular quanto do arquivo, vai ser bem mais limitado. Isso porque um celular não vai ter uma potência, por exemplo, de um computador. Eu vou explicar isso com mais exemplos. Falando agora do formato de tela. Cada formato vai ter uma função específica que você pode utilizar. Eu recomendo assim. No formato quadrado ou 1x1, você pode usar para fazer a sua foto de perfil, por exemplo. No formato 3x4, eu geralmente uso para praticamente tudo, principalmente em postagem no Instagram, porque ele vai ocupar mais espaço do vertical. E a opção 9x16 pode ser recomendada quando você está pensando em algo para vídeos verticais ou algo vertical, por exemplo, um Stories, um vídeo no TikTok. Lembrando que isso é só uma recomendação, então fica a seu critério. Agora voltando para o tamanho da tela, tá vendo essas setas? Clica nelas que você vai ver algumas opções e vai entender do que eu tô falando. Essas letrinhas em cada opção têm um significado. LD é Low Definition ou Baixa Definição, SD é Standard Definition ou definição padrão, e aí vem 2K, 3K e 4K. Escolha no mínimo, se possível, 2K. E por quê? As opções baixa e padrão, como o nome já diz, são muito baixas e isso vai afetar bastante a qualidade do seu desenho. Só que existe um porém quando você aumenta a qualidade do seu projeto. Quanto mais pesado o arquivo for, mais rápido o aplicativo vai parar de funcionar. Principalmente se o seu celular for uma bomba. Quanto menos pixel, mais camada e mais liberdade, mas também menos qualidade. E quanto mais pixel, menos liberdade e menos camada, só que mais qualidade. Para esse projeto eu vou escolher o formato 3x4 e na qualidade 2K. Meus parabéns, você criou seu primeiro projeto, e agora? Indo pelo básico do básico, as duas barrinhas de baixo controlam o tamanho do pincel e também a opacidade. Isso vai ser bastante útil na hora de construir camadas e também usar em rascunhos. Tá vendo esse ícone no canto que tem um pincel e uma borracha? Ele já diz tudo. Clicando nele, você alterna para borracha e você pode apagar o que você não gostou do desenho. Mas, caso você não tenha gostado de nada
nada, você pode usar o desfazer e o refazer, que são as setinhas ali em cima. E se você ativou o gesto, com 2 dedos você desfaz o traço e com 3 você refaz. Muito prático. O ícone que está do lado mostra qual a ferramenta que está selecionada no momento, por isso que ela muda toda hora. E clicando nesse botão a gente tem acesso a várias ferramentas. Eu não vou cobrir todas elas nesse vídeo, tanto para não assustar o artista iniciante digital, mas também porque algumas são muito específicas ou autoexplicativas. Boa parte delas vocês vão entender no processo. E aproveitando para falar da ferramenta selecionada agora, vamos falar dos pincéis. E não, pincel não é algo óbvio ou autoexplicativo, principalmente para o artista digital de primeira viagem. Tem muita coisa particular do IBIS Paint que a gente pode cobrir por aqui. Com a ferramenta selecionada e com o círculo ao lado, a gente vê as especificações da ferramenta, que no caso é o pincel. Aqui a gente encontra todos os pincéis disponíveis para a gente fazer os nossos desenhos. E tá vendo que alguns têm um cadeado com fundo laranja do lado? Se você usa a versão gratuita do IBIS Paint, você precisa assistir a um anúncio para ele desbloquear. Meu Deus, que quebra-cabeça difícil, eu não faço nem ideia por onde começar. Se ao menos tivesse uma dica assim, tipo, embaixo. Terminado o tempo do anúncio, você vai ter o pincel disponível por 4 horas. Sim, dá pra acreditar, 4 horas inteiras. Eu não consegui terminar esse desenho em 4 horas, eu não... Essa parte aí é um pouco triste, porque eu lembro do IBIS Paint desbloquear o pincel por 18 horas, eu me lembro assim de talvez ser até mais, dependendo, e podia desbloquear até offline. Agora, se você não tem internet, você não usa. Saudade quando o IBIS Paint era gratuito de verdade, mas enfim. Com todos os pincéis desbloqueados, agora é só você escolher um que te agrade mais pra começar a pintar. Os brushes do IBIS já são completos por si só, mas caso você esteja procurando por um brush personalizado, um pouco diferente do que tem, é só você clicar nos 3 pontinhos ali em cima e clicar em importar código QR do pincel. Aí é só procurar na sua galeria o QR Code do pincel que você quer adicionar. Ah, mas onde eu encontro isso? Você se pergunta. O fornecedor mais popular de QR Code de pincel do IBIS é o Pinterest, mas você pode encontrar simplesmente em qualquer lugar. Por exemplo, nos posts da comunidade eu deixei um QR Code de um pincel personalizado que eu fiz, baseado em um pincel do Clip Studio. Inclusive, se você tirar print da tela agora, você tem acesso a esse QR Code também. Eu tentei recriar ele no IBIS pensando mais numa lapiseira, então acho que a textura fica legal, principalmente na hora do rascunho. Ah, mas Sara, me dá uma lista de brushes que você recomenda pra quem tá começando no IBIS Paint. Eu não quero baixar nenhum, tá bom? É tudo padrão. Tá bom, a primeira recomendação que eu tenho é a caneta desvanecimento. Ela é prática e dá pra utilizar pra muita coisa. Dá pra você utilizar do rascunho até a etapa mais avançada do sombreamento. Outro muito bacana de usar é o marcador de desfocagem 1. Ele tem uma borda um pouco mais suave, mas também ele tem um formato de brush mais quadrado. Tá vendo que não tem isso na caneta de desvanecimento? A base dela é redonda, agora o marcador de desfocagem é quadrado. Isso é muito bacana para definir shapes e planos de qualquer sombreamento. O bacana é que ele não é um brush muito sólido igual o marcador. Ele é um pouco, como o nome já diz, mais desfocado. Quando eu não quero usar a caneta desvanecimento, eu uso esse para rascunho. Outro muito bacana para sempre usar é o aerógrafo, seja ele normal, 60%, 40%, qualquer um. E sim, falam que o aerógrafo é ruim porque perde a definição do desenho, não define as formas, e é verdade, mas também existe um jeito de você usar o aerógrafo que não perde definição, como por exemplo fazendo a marcação com a ferramenta laço e preenchendo. No caso, usar o aerógrafo é bom para suavizar a pintura. Caso você queira sombrear uma superfície mais macia, você pode ir misturando a transição da sombra e da luz com o aerógrafo. Aí caso você queira fazer uma line art ou um rascunho com um pouco de suavidade, a caneta macia também serve. E por fim, como recomendação de um pincel com um pouco de textura que você pode utilizar, por exemplo, para pintar poros de pele, o pastel macio é uma boa sugestão para começar. Além dos pincéis mais básicos que eu recomendei, se você está atrás de uma pintura ou um desenho mais texturizado, eu recomendo os pincéis de carvão, pastel, giz, lápis, esse brush que faz uns riscos todo aesthetic no desenho, e se você quiser misturar as cores, os pincéis de aquarela também são muito bons para isso. Então me deixe aí nos comentários qual é a combinação ou seus brushes favoritos que você costuma usar. Do lado de cada pincel tem um sinal de mais e do outro uma seta. No sinal de mais a gente adiciona esse pincel pro lado personalizado e na seta ao lado, quem diria, a gente personaliza. Essa personalização varia muito conforme a sua necessidade, então é bastante tentativa e erro, mas tem uma que se você desenha com o dedo eu recomendo utilizar. Assim como você escolhe o pincel, também dá para escolher a textura da borracha, então caso você queira uma borracha mais suave, como airbrush, dá para mudar isso só clicando na borracha e mudando a textura. Isso é tudo que a gente precisa saber sobre pincéis por enquanto, eu espero ter cobrido esse tópico direito. No próximo ícone a gente encontra a cor atual selecionada e clicando nele a gente encontra a roda de cores, mais conhecido como círculo cromático.
E para garantir que qualquer artista iniciante consiga entender o básico de pintura, eu vou tentar explicar cores com gatinhos. A cor não é só essa roda maior, na verdade ela é só um dos gatinhos. A cor acontece quando 3 gatinhos se juntam. O tom, não tô falando desse nem desse, a saturação e a luminosidade. Cada gatinho tem uma habilidade especial. O gato do tom parece um setup gamer ambulante. Ele varia no que a gente chama de matiz. Já o gatinho da saturação vai definir o quão forte é essa cor, se ela é muito carregada ou se ela é mais desaturada. E se ele exagerar, fica tão estourado que não dá pra olhar pra ele. E o gatinho da luminosidade tenta se decidir entre o branco absoluto e o preto absoluto. Quando esses gatinhos se juntam, a gente forma uma cor. E dependendo do que eles decidem, a gente pode ter resultados totalmente diferentes mesmo usando a mesma matiz. Usando o mesmo tom e mudando a saturação, percebe que antes estava um vermelho tomate e agora tá mais salmão? Se a gente mexer no valor então, fica marrom. E percebe que mesmo mexendo só um pouquinho na matiz, a temperatura do vermelho muda? A gente fez um vermelho frio e um vermelho quente. E é claro que alguém vai falar, nossa, isso é rosa, isso é laranja. Mas a percepção da cor também depende do contexto. Então, dependendo das cores que você coloca em volta, isso sim pode ser lido como vermelho. Enfim, dessa forma a gente consegue selecionar várias cores. Mas e quando você quiser salvar uma? Arrastando para a seção de paleta tem coisas muito legais pra gente usar. Embaixo a gente consegue ver o histórico de cores, fica muito mais fácil de selecionar e caso você queira salvar as cores para uma paleta de um personagem específico, por exemplo, é só você arrastar do quadradinho lá em cima e colocar nesses quadrados transparentes. E não se preocupa se você salvou por engano, é só pressionar a cor e apertar em eliminar. Isso é muito útil para montar a paleta de um personagem que você desenha muitas vezes, de uma identidade visual, ou se você tá animando também, então é multiuso. Apertando essa seta para baixo a gente esconde tudo e a próxima seção é a de camada. Tem muita coisa aqui, mas eu vou tentar explicar bem rápido. Indo de cima para baixo nessa barrinha, a primeira opção a gente elimina tudo da camada, a segunda a gente inverte as cores e a terceira a gente consegue transformar tudo que tá na camada de várias formas, seja do mais simples até transformação em malha. Essas duas opções invertem tanto no vertical quanto no horizontal, e eu acho que vale a pena falar da diferença entre essas duas opções. Nessa aqui a gente muda só o que tá na camada, agora essa a gente muda o trabalho todo. Então se você quiser conferir como é que tá o desenho invertendo a tela, é essa opção, não essa. As últimas 4 opções eu acho que vai ser melhor explicar com o processo, que vai ficar mais fácil de entender. Antes da gente começar a fazer nosso primeiro rascunho, talvez essa opção seja útil para algumas pessoas. Na opção fundo, a gente pode fazer uma coisa muito legal que eu vou deixar vocês adivinharem. Exatamente. Então, isso é muito útil para caso você precise fazer um desenho que precisa funcionar sem fundo. Por exemplo, um sprite, um desenho que você vai usar no fundo de um vídeo. E mesmo que você não vai fazer o desenho para isso, mudando o fundo você consegue ver também quais são os pixels que estão fora do lugar, alguma coisa que você riscou e não quer que fique no resultado final. Nesse quadrado branco riscado você consegue alterar a textura da tela e nesse quadrado branco, se você clicar nele, você consegue alterar a cor do jeito que você quiser. No meu caso, isso não faz diferença para mim, então eu só coloquei uns 5% a menos de valor. Só pra mostrar pra vocês que funciona. Agora sim, tudo certo pra gente fazer nosso rascunho. Eu já tô fazendo aqui um bolinho como aquecimento, porque eu gosto de fazer uns aquecimentos às vezes. E se é a primeira vez que você tá abrindo o Ibis Paint, provavelmente as minhas linhas e as suas estão bem parecidas. Percebe que tá bem tremido? E sim, desenhar com o dedo no celular já dá uma tremedeira por si só e não fica certinho de primeira. Eu, por exemplo, tô riscando mais de uma vez pra ver se eu consigo acertar e fechar a forma. Então, se com você tá acontecendo a mesma coisa, saiba que pode ficar melhor. Tá vendo esse ícone com o dedo ali em cima? Ele é o estabilizador. O estabilizador, como o nome já diz, vai estabilizar o seu traço. E eu recomendo você colocar no máximo. Tem como você estabilizar o traço em tempo real e posterior. Eu prefiro colocar em tempo real. E antes que alguém do digital venha dizer pra não colocar o estabilizador no máximo, que vai viciar o seu traço, que você não vai conseguir fazer sem depois, eu acho esse estabilizador bem fraco. Ele não é tão forte quanto um Clip Studio Paint ou um Paint Tool Sai. Na minha opinião, a estabilização dele é suficiente pra você não fazer com tanta dificuldade uma line art, por exemplo, mas ainda assim continua bem básica. Mas percebe como o trabalho já tá um pouco diferente? Eu ainda continuo traçando 2 vezes ou mais, porque sim, a tela é pequena, então a gente precisa forçar mais a forma. Só que as linhas estão bem melhores. E caso esse hábito te favoreça no processo, se acostuma a, enquanto você fazer a linha, também passar uma borracha para limpar o rascunho. Isso já salva bastante tempo do processo, fazendo uma linha que você vai conseguir entender mais pra frente na hora de pintar ou renderizar. Olha só o resultado sem estabilização de traço e agora com estabilização. É claro, no segundo eu estilizei um pouco, mas essa estabilização me deu liberdade para fazer isso. E se mesmo depois da estabilização do traço você não se sente confortável riscando no Ibis ainda, tem outra solução.
faz o seu rascunho ou line art no papel, tira uma foto num espaço iluminado e o mais reto possível, e no ícone de foto você importa essa fotografia que você fez da galeria. Depois que você ajustar tudo certinho, vai aparecer a opção de extrair linha. Clica nessa opção, ao caso você tenha saído sem querer, é só procurar isso em filtro. Mas usando a opção de extrair linha, você consegue regular os meio tons, os tons de preto e os tons de branco. Aí você vai removendo o fundo do desenho e ficando só com a linha. É claro que dependendo da qualidade da fotografia, como que tá o rascunho, está muito sujo, muito limpo, vai ser difícil de remover, mas ainda assim é possível e é um ponto de partida muito interessante para quem não tem muita estabilidade no traço, mesmo com o estabilizador. E se você é bastante iniciante no digital e tá tentando pela primeira vez, saiba da regra número 1. Use referências. Isso é válido para qualquer nível, mas especificamente para vocês, porque estão construindo a bagagem visual e a biblioteca de referências agora. Então escolham bem suas referências, façam estudos de mestre, procurem identificar quais são os artistas ou as artes que vocês gostam de acompanhar, ou talvez vocês queiram fazer algo parecido, experimentem. E também explorem temáticas que vocês achem que é algo que vocês gostariam de fazer. Legal eu falando aqui de referência no Ibis, mas cadê as minhas referências? Pois então, a gente vai resolver isso aqui agora. Tá vendo esse botão que parece duas opções ativadas e desativadas? Clica nele e a gente vai ativar a opção janela de referência. No primeiro momento que você abre, vai estar assim, e essa opção é muito boa. Principalmente quando a gente desenha no celular, porque é preciso dar muito zoom e isso acaba perdendo a visualização do projeto como um todo. Isso acaba, por exemplo, com a proporção do desenho, já que a gente está dando foco para uma parte e pode perder a noção de todo o resto. Essa função da janela de referência ajuda a gente a ter a visão geral de todo o projeto, não importa quanto zoom a gente der. Para aumentar a janela de referência é só você segurar essa barrinha e arrastar, enquanto que para aumentar ou diminuir a janela é só você clicar na diagonal e arrastar para dentro ou para fora. E se você odeia a janela de referência porque você arrasta sem querer ou acaba desenhando por baixo, paciência. Também acontece comigo e eu já me acostumei. Mas se você não quiser usar também, problema seu. Apesar de ser chatinho às vezes, uma das vantagens é você ter a biblioteca de referências, assim, separado do projeto. Isso deixa tudo mais organizado, inclusive o seu timelapse, que é o vídeo que dá pra você gerar do processo. Fora que você não precisa ficar dando zoom toda hora na parte da tela que tá a referência e na outra parte que tá seu rascunho pequenininho. Infelizmente, essa é uma das desvantagens de desenhar no celular que a gente precisa se acostumar para continuar. Clicando nessa câmera aqui, a gente muda o modo de visualização geral para janela de referências. Clicando em importar referência, vai abrir a sua galeria e você vai ter que importar um por um as suas referências para essa janela. Eu tô prometendo um vídeo de referências há muito tempo, mas em resumo, as referências podem ser poses, roupas, tutoriais mostrando passo a passo o que você vai fazer no trabalho, um certo tipo de iluminação ou atmosfera que você queira replicar, referências do personagem que você quer desenhar, seja print de jogo, character sheet. Se você for desenhar algo complexo, um vídeo mostrando como ele funciona também é uma referência, então o que pode ou não ser uma referência fica a seu critério. Eu importei todas as referências que eu vou precisar e pelo jeito já dá pra ver qual personagem que eu vou desenhar. Eu escolhi referências de pessoas que batiam um pouco com a aparência da personagem, peguei alguns tutoriais que podiam me ajudar, me inspirei em algumas finalizações de alguns artistas e peguei a referência in-game da personagem. E é isso, é um trabalho simples, então não precisa encher de referência. E claro, o limite da referência cabe a você também, só não precisa se atolar tanto se isso te paralisa. Apertando tanta setinha direita e esquerda, você pode ir de uma referência para outra e caso você tenha subido uma imagem por engano, é só apagar e remover referência. Atenção, a partir desse momento, como é bem subjetivo o processo, eu vou explicar como eu faço. Para um iniciante pode ser um ponto de partida, mas se não fizer sentido para você, pode ver outros tutoriais, pode fazer outros testes, enfim, é só como eu faço e talvez faça sentido para alguém. Aqui eu vou mostrar tudo que eu faço desde o rascunho até a finalização para deixar o processo mais simples e também um pouco mais otimizado, já que a gente está lidando com um espaço bem limitado, tanto de tela quanto de arquivo. Vamos começar pelo rascunho. Alguns pontos e dicas que eu daria na hora de fazer o rascunho no Ibis Paint. Primeiro é que eu acabo escolhendo ou a caneta de desvanecimento ou o marcador de desfocagem 1 para fazer os rascunhos. E é só uma decisão pessoal, é porque eu acho ele uma mistura perfeita entre uma borda mais macia e também a definição de um brush que daria para usar numa line art. Ele é firme o suficiente para trazer uma definição nas etapas iniciais, mas ele também não é muito brusco. Não fica algo pesado. Outra coisa, com uma tela pequena e dependendo do tamanho do seu dedo, vai ficar muito difícil de fazer um traço firme e conectado, né? Então, se você puder, eu recomendo dar um pouco menos de zoom, porque aí você precisa de menos espaço
espaço para fazer uma linha completa. Outra vantagem disso é a visão geral do desenho no começo, que vai deixar seu desenho mais proporcional. Mas é provável que o seu rascunho ainda fique muito sujo, e tá tudo bem porque essa é a etapa de exploração. Eu só deixo de recomendação uma coisa para facilitar o seu processo lá na frente. Quando o rascunho começar a ficar muito bagunçado e isso te deixar confuso, passa uma borracha nas partes bagunçadas. Inclusive, isso vai te ajudar até não precisar fazer line art lá na frente. É um costume que eu acabo fazendo em todos os tipos de tela e eu acho que com o tempo dá pra pegar. E percebe que eu não tô fazendo rascunho com a cor preta e sim colorido? Não é só pelo aesthetic, mas o motivo é bem simples também. Eu só uso pra separar bem os elementos e ter a noção de que aquelas camadas são de rascunho. Por exemplo, eu fiz o corpo em vermelho, né? Ela tá aqui careca. Então, pra não me confundir, eu tô fazendo o cabelo de azul. Assim fica muito mais fácil de entender o que eu preciso apagar e o que vai se manter no rascunho da segunda etapa. Uma coisa importante do rascunho que talvez não tenha ficado claro pra você, é uma etapa de exploração, então tente o quanto você achar necessário. E também ajuste o quanto você achar necessário. Não vai achando que você vai conseguir resolver lá na frente com pintura, com renderização. Não, vai ser só um empilhamento de decisões que você poderia ter resolvido. Por exemplo, com a ferramenta laço e a opção de transformar, você consegue rotacionar o ombro, mudar a inclinação do pescoço, consegue ajustar a perspectiva, fazer uma transformação mais complexa com a transformação de malha e por aí vai. Mas se você quiser fazer uma transformação um pouco mais complexa, tem a ferramenta especial. Na engrenagem, a gente seleciona a caneta de dissolver, o famoso Liquify, e com isso eu consigo fazer algumas alterações no rosto da personagem. Só para avisar que esse processo de arrastar pixel vai acabar com a qualidade da linha, então se você for fazer isso, faz nas etapas iniciais. Agora que eu minimamente resolvi o rascunho, eu vou juntar tudo pintando da mesma cor. Para isso, eu vou bloquear o alfa da camada e pintar de preto. Mas como assim bloquear alfa? O que é isso? Qual a diferença do Clipping Mask? O bloquear alfa ou alpha lock faz o que o nome já diz. Ele bloqueia o canal alfa da camada, ou seja, a parte transparente. Então tudo que você vai conseguir pintar e mudar vai ser o que você já riscou. Por isso que funciona tão bem, por exemplo, para mudar a cor da line art. O Clipping Mask, por outro lado, precisa de duas camadas. Nesse caso, o espaço pintado da primeira camada vai definir todo o espaço disponível nas outras. Por exemplo, se você pintou um círculo e a próxima camada é um recorte dele, tudo que você vai pintar só vai aparecer naquele espaço. E quando usar o Alpha Lock e quando usar o Clipping Mask, isso depende de você. Por exemplo, eu uso o Alpha Lock para quase tudo porque eu não costumo fazer variações de iluminação. Eu acabo fazendo tudo direto. Agora, se você precisa fazer várias versões de ângulos e iluminações diferentes de uma coisa só, talvez seja melhor a máscara de recorte. Um exemplo disso são as modelos VTuber, que na hora de animar o modelo, colocar parâmetros diferentes, vão ter ângulos diferentes e isso precisa estar muito bem separado. Em resumo, faça o que te favorece mais. Só lembre que, para camadas de recorte, você precisa de uma ou mais camadas, e quanto mais camadas, isso aí, fica mais travado. Vamos para as cores base agora. Você por acaso já se perguntou por que tem artistas que fazem essa base cinza? Então, o motivo é muito simples. Porque sim. Não, brincadeira, tem um outro motivo. Motivo número 1. Quando se trabalha com camadas de recorte, fica mais fácil pegar o contorno do desenho. E o motivo número 2, na minha opinião, é separar a figura do fundo. Nesse caso, a personagem e o cenário que eu vou fazer. E dá pra fazer isso de várias formas. Pintando direto, usando laço tool e depois um balde de tinta. E fica esperto de colocar pra layer atual e não a tela. Varinha mágica e balde de tinta. Isso se o seu rascunho não for muito bagunçado. E por último, uma opção que é praticamente 2 em 1. O preenchimento laço. Indo na ferramenta especial, a gente vai na engrenagem e seleciona a opção de preenchimento laço. E é isso, eu acabo usando muito essa opção quando o rascunho tá bem bagunçado. Pronto, separei a figura do fundo, fui na opção filtro, tom, saturação e luminosidade para mudar a cor da minha base, usei o airbrush para fazer umas variações de cor e comecei a separar as partes do desenho por camada. Por exemplo, a base, que já é a pele, depois cabelo, a parte branca do olho, a íris, o biquíni e tudo isso segue uma ordem. E caso você seja muito iniciante migrando do tradicional agora, deve estar se perguntando como ela está conseguindo pintar por baixo da linha. Então, uma das vantagens do digital é a facilidade dele ser editável. Nesse caso, eu tô falando das camadas e elas precisam seguir uma ordem de hierarquia. E por que que as linhas estão aparecendo na frente de tudo? Muito simples. A camada de rascunho é a que tá mais no topo e quanto mais acima, mais visível. É o mesmo processo e lógica de vestir uma roupa. Todo mundo consegue ver que você tá usando uma calça e uma camiseta por causa da ordem. Agora, se você mudar ela, então é só você usar a
a lógica, inclusive para as coisas dentro do desenho. Você não vai colocar a camada de pele em cima da de cabelo, né? Porque na lógica o cabelo vai cair nos ombros, logo ele tá acima. E a mesma coisa acontece pro biquíni e pros olhos. É claro que você não precisa separar tudo em uma camada diferente, mas ter o mínimo de organização nisso vai te ajudar bastante. E pra quem é que tá falando, nossa, mas quem não sabe disso é a coisa mais óbvia? Pode ser pra você, mas o tanto de comentário que eu já vi em vídeos meus e de outras pessoas perguntando como você pintou sem sumir a linha, como é que você fez isso? Pois é, pode ser óbvio pra você, mas não pra todo mundo. Acabei de aplicar as cores base e eu achei que estava tudo pronto para começar a sombrear, só que eu estava terrivelmente enganada. E aqui fica o recado de inverter a tela sempre que você se lembrar, porque eu fui inverter meio que tarde e eu não gostei. E lá vai eu desativar todas as camadas para resolver o que estava me incomodando, liquify, passar por cima de novo e por aí vai. E felizmente eu consegui corrigir, mas a que custo? Uma das coisas que mais atrasa desenhando no celular é você não poder usar atalho. Se você fez uma edição em uma camada e ela afeta diretamente as outras, você vai ter que alterar essas camadas manualmente, uma por uma. Eu nem ia falar muito sobre isso, mas olha o tanto que demorou. Olha o final. Isso aqui eu poderia ter feito em menos tempo, talvez metade, no computador. E esse é um dos motivos que eu falo que desenhar no celular é mais complicado que no computador, por exemplo. Um negócio de, sei lá, meia hora acaba virando 2 facinho. E não é nem exagero, eu tô sendo otimista até. Se eu não me engano, eu comecei desenhando no celular em 2015 e meu processo nunca ficou tão otimizado e mais rápido no computador. E eu falo isso com base nas minhas experiências, tá? E um pouco de lógica também, mas de alguma forma isso me faz ser privilegiado, então sei lá. Depois de corrigir tudo, vamos sombrear, mas não se anima muito porque o foco do vídeo não é esse, tá? A pedido de muitos, eu já vou fazer um vídeo sobre render no Ibis Paint. Só que como esse vídeo já tá muito grande, não é o foco de agora. Então, já que esse vídeo já tá em preparo, aproveita e deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver nele. Por exemplo, quero que ensine como renderizar cabelo, quero que ensine como renderizar pele. E como vai ser um compilado de tudo, eu posso explicar resumidamente fazendo um retrato, por exemplo. Dito isso, bora pro sombreamento. O que eu costumo fazer ultimamente na parte do sombreamento? Eu isolo as partes sombreadas com laço tool e eu sombreio com airbrush. E eu sei que você já escutou que não pode sombrear com airbrush, mas nesse caso é algo muito bacana. E por que nesse caso é válido? Eu tô fazendo controle de bordas. Enquanto que uma borda fica mais brusca, a outra vai ter uma transição. Eu só faço isso no começo para dar uma tonalidade, uma temperatura, mas usando o brush normal super funciona também. Nesse tutorial eu não vou entrar muito em detalhes, mas as imagens que eu tô utilizando de referência na minha cabeça são o Assaro Red para o sombreamento do rosto e também eu tô tomando como referência uma iluminação mais suave, porque eu ainda não coloquei a atmosfera de praia ainda. Além disso, eu tô imaginando uma iluminação natural vindo do topo da esquerda, que por mais que seja fraquinha, tá fazendo uma sombra projetada. Mas o que é sombra projetada? Um exemplo de sombra projetada é essa que tem no pescoço. A direção e a força da luz vai definir aonde vai ficar essa sombra, mas não se preocupa muito com isso por agora. O importante é você pegar o jeito no aplicativo antes e fazer as experimentações com o básico que eu tô mostrando aqui. Outra coisa é sobre como escolher as cores. É claro que depende do seu objetivo, mas como o tutorial é meu e eu tô mostrando que acredito ser o básico, experimente escolher luz e sombra não só clareando ou escurecendo a cor, mas também alterando a saturação e mudando um pouco do tom. Lembra que os gatinhos trabalham em conjunto? Então, lembra deles como uma unidade. Isso vai te ajudar a deixar sua pintura mais viva e vibrante, com muito mais facilidade. Para fazer isso de uma forma mais simples, é só você identificar o seguinte padrão. Se a luz que você vai usar é fria, a sombra vai ser mais quente. Se a luz é quente, a sombra é fria e vice-versa. Para deixar uma cor mais quente, é só você mover ela para a parte quente do círculo cromático e para esfriar, é só mover para o lado frio. Por exemplo, se eu quisesse esquentar esse tom de laranja, eu moveria um pouco mais para amarelo, e se eu quisesse esfriar, eu ia puxar um pouco mais para o vermelho, que está quase indo para o rosa. Eu sei que em alguns casos isso vai parecer bastante confuso, mas com a prática e a observação a gente pega o jeito. E aqui eu tô fazendo as transições de tons ainda, e sempre com airbrush, fazendo um rebatimento ali, um tom ali, e acho que esse é o maior exemplo de que dá para usar airbrush com um pouquinho mais de cuidado, nem sempre ele precisa ser demonizado. Esse não vai ser o produto final de sombreamento, e tudo bem se for, dependendo do seu caso, mas eu vou passar um brush depois para assegurar que essas bordas fiquem um pouco mais definidas, então como passo inicial, talvez ajude. Bom, eu tô falando aqui de sombreamento, de dicas para sombrear, como escolher a direção da luz, sem falar de uma das opções mais importantes e mais vantajosas do digital, que são os modos de camada. Com eles você pode montar fontes de sombra e luz bem rápido, e a melhor parte é que são super fáceis de editar também.
Eu não vou explicar aqui detalhadamente o que uma por uma faz, porque seria muita coisa, mas o que eu deixo de recomendação é testar o que serve para você entre essas 3 categorias. Além da função normal, a gente tem efeitos que escurecem, que clareiam e que dão contraste para o desenho, além dos modos de camada de diferença. Geralmente os que eu mais uso são o multiplicar para escurecer, o escape de brilho e o adicionar para clarear, o sobrepor para dar um contraste e trazer mais cores, e a camada de cor quando eu quero mudar alguma coisa. Nesse caso, eu usei o Multiply para escurecer as cores base da personagem, o sobrepor para trazer um pouco da luz de rebatimento do céu, e essa luz aí de contorno que eu tentei com a camada adicionar. No final, não levei essa ideia para frente, mas valeu a tentativa. No mais é isso, vai tentando de acordo com a sua necessidade o que você acha bacana. Se tem uma ferramenta que está me ajudando bastante no processo e vocês conseguem perceber, é o conta-gotas. Talvez para você que abriu o aplicativo agora, tá muito chato de mexer porque você fica selecionando sem querer, mas eu vou te mostrar aqui nas configurações como é que você muda isso. Nas configurações você pode personalizar o tempo para ativar essa função e é só mudar do tempo padrão para algo que tem um pouco mais de demora. Agora, se você não quiser essa função rápida de jeito nenhum, é só desativar o conta-gotas rápido no mesmo lugar das configurações. Agora você pode acessar diretamente o conta-gotas na opção ferramentas. Bom, eu vou adiantar aqui um pouco o processo porque o foco não é a renderização, a gente vai ter outro vídeo para isso. O foco é só mostrar como que o Ibis Paint funciona para você fazer o seu primeiro desenho com menos dificuldade. Mas em resumo, é um processo repetido, vai e volta de adiciona sombra, adiciona luz, adiciona mais sombra, adiciona luz, coloca luz de rebatimento, coloca uma textura e fica assim. Você provavelmente deve estar boiando com um monte de termos que eu acabei falando, por exemplo, luz de rebatimento, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, eu imagino que seu desenho também está finalizado, mas agora como é que a gente prepara ele para postar? Ou só para dar um tchan final com alguns efeitos? Bom, clicando aqui a gente adiciona uma camada a partir da tela e é nessa camada que a gente vai fazendo essa edição. Indo na opção efeitos a gente tem bastante opções, algumas premium, outras não. Eu vou mostrar aqui umas que eu costumo usar mais e as minhas favoritas. Eu gosto de adicionar a máscara de nitidez porque prepara melhor o desenho para postar e aumenta um pouquinho a qualidade, além de deixar ele mais definido. Se a pintura ficou um pouco embaçada, dá para resolver isso na edição. Outra coisa é o posterizar. O posterizar ele reduz o número de cores ou tons em uma imagem. E como ele reduz bastante, isso acaba criando umas opções de cores e combinações muito interessantes. O que eu acabo fazendo é pegar essa camada de posterização, diminuir a opacidade ou colocar no modo de camada cor. No modo de camada cor, eu consigo pegar um pouco da tonalidade sem alterar muito os tons base do desenho. Outro efeito bacana é o balanço de cores, em que você pode fazer uma alteração no resultado final das cores e como é que está acontecendo a temperatura e o equilíbrio delas. Nesse efeito eu fiz uma edição bem fraca mesmo. E para dar mais uma atmosfera, fica de recomendação você duplicar a camada, na camada que está acima você faz um borrão gaussiano e com a borracha bem fraca você vai apagando algumas partes. As partes mais distantes elas ficam com esse blur e as mais próximas são mais definidas. Depois é só juntar tudo e tá pronto. Usa a ferramenta de texto para colocar a sua marca d'água, não esqueça de assinar seus desenhos. Isso é uma autocrítica também. E tá pronto. Fiz tudo isso aí em 7 minutos. E clicando nesses 3 pontinhos e em guardar foto, você consegue salvar o seu desenho. Nesse mesmo lugar, você consegue criar um time-lapse do seu desenho clicando em guardar vídeo de lapso de tempo. E uma função escondida, mas muito útil que tem nesse vídeo é você criar uma cópia do seu trabalho a partir desse time-lapse. Vou te mostrar como é que você faz isso. Você clica no vídeo e espera até chegar na parte que você quer meio que fazer um checkpoint. Vamos supor que no meu caso eu gostei muito mais das cores base do que como ficou no render. Aí eu pauso aqui, clico nos 3 pontinhos e seleciono essa opção. Agora é só esperar carregar e pronto. Junto do trabalho finalizado, se você arrastar, também vai ter esse checkpoint do desenho. E é isso, chegamos no final de um tutorial longuíssimo cobrindo quase tudo do Ibis Paint X. Aqui eu acho que eu só cobri o básico, sério, tem muita coisa do Ibis Paint ainda. E a parte boa é que existem muitos tutoriais de Ibis Paint, não só por aqui, mas também no canal do próprio Ibis Paint. Então se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar na descrição. Eu vou falar sobre render, sombreamento e como usar outras ferramentas em outro vídeo. Então já deixa aí nos comentários o que ficou de dúvida. Agora vai desenhar. E para não perder mais nenhum vídeo sobre o aplicativo, eu recomendo você se inscrever. Até o próximo vídeo!